13. Na mesma noite, depois de se despedir do ministro de Guerra, Bolkonsky foi juntar-se ao seu exército, sem saber bem onde o encontraria e receando ser interceptado pelos franceses na estrada de Krems. Em Brno, toda a população da corte fazia as malas e as bagagens mais pesadas já estavam a ser enviadas para Olmütz. Por alturas de Ersdorf, o príncipe Andrei saiu para a estrada, pela qual, com muita pressa e muita desordem, se movimentava o exército russo. O caminho estava tão atulhado de carroças que era impossível seguir carruagem. Depois de arranjar junto do chefe dos cossacos um cavalo e um cossaco, o príncipe Andrei, cheio de fome e cansaço, ultrapassando as carroças, pôs-se à procura do comandante em chefe e da sua própria carruagem. Pelo caminho chegavam aos ouvidos os mais sinistros rumores sobre a situação do exército e o espetáculo das tropas em fuga confirmava esses rumores. Este exército russo que o ouro da Inglaterra transportou das extremidades do universo, vamos fazer-lhe experimentar a mesma sorte, a sorte do exército de Ulm. Vinha à memória de Bolkonsky a ordem de Bonaparte ao seu exército antes do início da campanha, e estas palavras provocavam nele simultaneamente a admiração pelo herói genial e o orgulho ofendido e a esperança de glória. E se não me restar mais nada além de morrer, pensava. De acordo, se for necessário, não o farei pior do que os outros. O príncipe Andrei olhava com desprezo para estes intermináveis e atabalhoados destacamentos, carroças, carretas, peças de artilharia e de novo carroças de todos os tipos a ultrapassarem-se, a atulharem em 3 ou 4 filas a estrada lamacenta. De todos os lados, da frente e de trás, ouvia-se um ranger de rodas, o ribombar de carrocerias e reparos das bocas de fogo, e o bater dos cascos dos cavalos, o zunir das chicotadas, os arros, os soldados, os impedidos e os oficiais a praguejarem. À beira da estrada viam-se a cada passo, ora carcaças de cavalos já esfoladas ou não, ora carroças estragadas à beira das quais se sentavam, como se estivessem à espera de alguma coisa, os soldados solitários, ora grupos de soldados que tinham ido às aldeias vizinhas e tinham voltado com galinhas, carneiros, feno, sacos cheios de coisas. Nas subidas e descidas, as multidões tornavam-se mais espessas, e no ar pairava o ininterrupto som dos gemidos gritados. Os homens, atolados até aos joelhos na lama, erguiam à mão os canhões e os furgões. Chicoteavam os cavalos, os cascos escorregavam, rasgavam-se os tirantes, rasgavam-se os peitos de tanta gritaria. Os oficiais, responsáveis pelo movimento, iam desde o meio dos comboios para a frente, voltavam para trás. As suas vozes ouviam-se mal no meio da barulheira que tudo abarcava, e via-se nas caras que estavam desesperados, impotentes para fazer parar tal confusão. É este o querido exército cristão russo, pensou Bolkonsky, lembrando-se das palavras de Bilibin. Com a intenção de perguntar a alguém onde se encontraria o comandante em chefe, Bolkonsky aproximou-se do comboio. Passava a seu lado uma carruagem estranha, de um só cavalo, pelos vistos improvisada com os meios caseiros à mão dos soldados, mistura de carroça, cabriolé e caleche. Conduzia um soldado e debaixo da capota de couro, por trás do avental, agasalhada em muitos chailos, estava sentada uma mulher. O príncipe Andrei aproximou-se e já tencionava dirigir-se ao soldado com uma pergunta, quando ouviu os gritos desesperados da mulher que estava na carruagem. O oficial responsável pelo comboio batia ao soldado que a conduzia por querer ultrapassar os outros, e as chicotadas caíam principalmente no avental de couro do carro. A mulher gritava com estridência. Ao ver o príncipe Andrei, assomou-se por trás do avental e, agitando as mãos magras que tirou de um chailo, debaixo do chailo, gritava: Senhor ajudante de campo, por amor de Deus, ajude. O que vai ser de mim? Sou mulher do médico do 7º Regimento de Caçadores e não nos deixam passar. Atrasámos-nos, perdemos os nossos. Rebento contigo, vira para trás, berrava o oficial encarniçado ao soldado. Vira para trás, leva a tua puta para trás. Ajude-nos, senhor ajudante do campo. O que é isto? Gritava a mulher do médico. Faça o favor de deixar passar este carro. Não vê que é uma senhora? Disse o príncipe Andrei aproximando-se do oficial. O oficial olhou para ele e, sem responder, virou-se outra vez contra o soldado. Eu já te digo como é, para trás. Deixa-os passar, ouviu? Repetiu o príncipe Andrei, cerrando os dentes. E tu quem és? Virou-se o oficial para o príncipe, repentino com uma fúria ébria. Quem és tu? Acentuava o tu. És um chefe ou quê? Aqui quem manda sou eu, não és tu? Para trás, repetiu, ou rebento contigo. Apreciava pelos vistos esta expressão.
Boa, fez ver ao ajudante sim, ouviu-se uma voz vinda de trás. O príncipe Andrei via que o oficial estava possuído por aquele acesso de fúria irracional em que as pessoas não sabem o que dizem. Via que ao defender a mulher do médico caía naquilo de que tinha mais medo, o chamado ridículo. Mas o instinto dizia-lhe outra coisa. Ainda o oficial não acabara de dizer as últimas palavras e já o príncipe Andrei, com a cara deformada pela raiva, investia contra ele e levantava o azurraga. Faça o favor de deixá-los passar. O oficial abanou com a mão e afastou-se apressadamente. Isto é tudo por causa deles, do Estado-Maior, de toda esta desordem, resmungou o oficial. Faça o que entender. O príncipe André, sem levantar os olhos, afastou-se rapidamente da mulher do médico, que lhe agradecia, chamando-lhe seu salvador, e, enojado com os pormenores da cena humilhante, galopou na direção da aldeia, onde, segundo lhe disseram, estaria o comandante em chefe. Ao entrar na aldeia, apeou-se e dirigiu-se à casa mais próxima com a intenção de descansar uns momentos, comer qualquer coisa e pôr em ordem as suas ideias torturantes, eivadas pela ofensa. É uma manada de canalhas, não é um exército, pensava, acercando-se da janela. Nisto, uma voz familiar pronunciou o seu nome. Voltou-se de uma pequena janela, assomava-se a cara agradável de Nesvitsky. Este livro tem falhas de edição. Nesvitsky, mastigando qualquer coisa com a sua boca rechonchuda e acenando com a mão, chamavam. Bolkonsky, Bolkonsky, estás a ouvir? Anda depressa, gritava ele. Ao entrar na casa, o príncipe Andrei viu que Nesvitsky, na companhia de outro ajudante de campo, estava a petiscar. Ambos se atiraram a Bolkonsky com perguntas. Não saberia alguma coisa de novo? Naqueles rostos, que lhe eram tão familiares, o príncipe Andrei só viu preocupação. Ela era visível sobretudo na cara, habitualmente tão risonha, de Nesvitsky. Onde está o comandante em chefe? Perguntava Bolkonsky. Aqui na aldeia, naquela casa, disse o ajudante de campo. Então é a paz e a capitulação, não é verdade? Perguntou Nesvitsky. Queria perguntar-vos a mesma coisa, não sei de nada, a não ser o que me custou chegar aqui. Que o exército russo está no total caos. O que estou a passar aqui é um horror. Arrependo-me de termos gozado o maco, meu amigo, porque nós próprios estamos ainda pior, disse Nesvitsky. Mas senta-te, coma alguma coisa. Agora, príncipe, não se arranja uma carruagem, seja para o que for. E o seu Piotr também não sabe onde para, disse o ajudante de campo. Onde fica o quartel-general? Pernoitamos em Zaim. Quanto a mim, meti em sacos tudo o necessário, carga para 2 cavalos, disse Nesvitsky. Fizeram-me umas embalagens excelentes, nem que fosse preciso fugir pelas montanhas da Boémia. Está mal, amigo. Parece que está doente. Por que estremece assim? Perguntou Nesvitsky, reparando que o príncipe Andrei estremecera como se tocasse numa garrafa de leite. Leide. Não tenho nada, respondeu o príncipe Andrei. Neste momento recordou o incidente com a mulher do médico e o oficial. O que faz aqui o comandante em chefe? Não sei, não percebo, respondeu Nesvitsky. E eu percebo apenas que isto está tudo um nojo, disse o príncipe Andrei, e foi para a casa onde estava o comandante em chefe. Depois de ter passado pela carruagem de Kutuzov, pelos cavalos de sela da comitiva, todos esfalfados, e pelos cossacos, que falavam uns com os outros em voz alta, o príncipe Andrei entrou no átrio. Como lhe tinham dito, Kutuzov estava na isba com o príncipe Bagration e Weiroder. Weiroder era o general austríaco que substituíra o falecido Schmidt. No átrio, o pequeno Kozlovsky estava de cócoras diante do escritório. O escriturário, sentado ao lado de uma celha virada que lhe servia de secretária, com as mangas da farda arregaçadas, escrevia apressadamente. Lia-se a extenuação no rosto de Kozlovsky. Pelos vistos, também passaram a noite em branco. Olhou para o príncipe Andrei e nem sequer lhe acenou a cabeça. Segunda linha, escreveste? Continuava o escriturário a ditar. Regimento de Granadeiros de Kiev, Regimento de Podolsk. Eu não consigo assim tão depressa, respondia ao escriturário num tom de irritação, pouco respeitoso, lançando um olhar a Kozlovsky. Do outro lado da porta vinha a voz excitada e descontente de Kutuzov, interrompida por outra desconhecida de Bolkonsky. Pelo tom daquelas vozes, pela falta de atenção por parte de Kozlovsky, pelos modos desrespeitosos do escrituário extenuado, pelo facto de Kozlovsky e o escrituário estarem sentados tão perto do comandante em chefe, no chão, ao lado da celha, e pelos cossacos que seguravam os cavalos e se riam alto, debaixo da mesma janela,
O príncipe Andrei sentiu que estava a acontecer algo importante e infeliz. Dirigiu-se a Kozlovsky com perguntas insistentes. Espere, príncipe, disse este. Disposição para o príncipe Bagration. E a capitulação? Nada de capitulação. Foram dadas ordens para a preparação da batalha. O príncipe Andrei dirigiu-se para a porta de trás da qual vinham as vozes. Mas não teve tempo de entrar, porque as vozes calaram-se. A porta abriu-se e Kutuzov, com o seu nariz aquilino na cara rechonchuda, apareceu à entrada. O príncipe Andrei ficou cara a cara com Kutuzov. Porém, pela expressão do único olho válido do comandante em chefe, via-se que as preocupações o dominavam de tal modo que pareciam nublar-lhe a visão. Olhava o seu ajudante de campo a direito no rosto e não o reconhecia. Acabaste? Perguntou Kozlovsky. Só um momento, excelência. Bagration, homem de estatura mediana, com um rosto firme e imóvel do tipo caucasiano, nada velho ainda, seco, saiu logo atrás do comandante em chefe. Tenho a honra de me apresentar, repetiu bastante alto o príncipe Andrei, entregando o subscrito. Ah, de Viena, está bem, depois. Kutuzov e Bagration saíram para a soleira. Adeus, príncipe, disse o comandante a Bagration. Cristo te proteja, abençoe-te para a grande façanha. O rosto de Kutuzov suavizou-se de repente, as lágrimas marejavam-lhe os olhos. Com a mão esquerda puxou para si Bagration e com a direita, em que tinha a aliança, num gesto claramente costumeiro, benzeu. Depois expôs-lhe a bochecha redonda. Bagration beijou-o no pescoço. Vai com Deus, repetiu Kutuzov e foi para a sua caleche. Senta-te comigo, disse a Bolkonsky. Vossa Alta Excelência, eu gostaria de ser útil aqui. Dê-me autorização para ficar no destacamento do príncipe Bagration. Senta-te, disse Kutuzov, e vendo que Bolkonsky hesitava, acrescentou. Eu próprio preciso de bons oficiais. Eu próprio. Entraram na caleche e rolaram alguns minutos em silêncio. Ainda temos muita coisa pela frente, muita coisa, disse Kutuzov, com uma clarividência de velho, como se percebesse tudo o que se passava na alma de Bolkonsky. Se amanhã voltar uma 10ª parte do destacamento dele, darei graças a Deus, acrescentou, como que falando só para si. O príncipe Andrei olhou para Kutuzov e saltaram-lhe aos olhos, mesmo não querendo atentar nelas, as grossas rugas da cicatriz de uma bala turca na têmpora de Kutuzov e o olho vazado. Sim, ele tem o direito de falar com tanta calma da morte destas pessoas, pensou Bolkonsky. É por isso que peço autorização para ir com este destacamento, disse. Kutuzov não respondeu, parecia ter já esquecido o que fora dito, estava pensativo. Decorridos 5 minutos, baloiçado suavemente pelas bolas da caleche, Kutuzov voltou a dirigir a palavra ao príncipe Andrei. Não tinha já no rosto quaisquer vestígios de emoção. Com uma fina ironia, pôs-se a interrogar o príncipe Andrei sobre os pormenores do seu encontro com o imperador Franz, sobre os comentários feitos na corte relativamente à batalha de Krems e sobre algumas mulheres que ambos conheciam. 14. Kutuzov recebeu de um dos seus batedores espiões a informação de que o exército estava numa situação quase desesperada. O espia relatava que enormes forças francesas, depois de franqueada a ponte de Viena, se dirigiam para a via de ligação de Kutuzov com as tropas que marchavam da Rússia para se juntarem às suas. Se Kutuzov decidisse ficar em Krems, o exército de 150.000 homens de Napoleão cortaria todas as comunicações, cercaria o seu exército extenuado de 40.000 homens e Kutuzov cairia na mesma situação que Mack em Ulm. Se Kutuzov decidisse abandonar a estrada que o poria em ligação com as tropas vindas da Rússia, então seria obrigado a embrenhar-se pelas regiões desconhecidas e sem estradas das montanhas da Boêmia, tendo de defender-se constantemente de ameaça de tropas superiores às suas em número e abandonar toda e qualquer esperança de ligação com Buxhovden. Se Kutuzov decidisse retirar-se pela estrada de Krems para Olmutz, para se juntar às tropas vindas da Rússia, este livro está cheio de gralhas, correria o risco de ser ultrapassado nesse trajeto pelos franceses que tinham atravessado a ponte de Viena e, deste modo, ver-se obrigado a entrar em batalha durante a marcha, dificultada por todas as cargas pesadas e carroças, sem contar com um adversário 3 vezes superior e que o cercaria de 2 lados. Kutuzov optou por esta última solução. E hoje ficamos aqui.